Bom dia a todos, os irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Possamos estar alegres e com muita gratidão no nosso coração por podermos estar aqui a louvar e enaltecer o nome do nosso Deus. Eu convido a todos aqueles que puderem a ficarmos de pé e vamos então louvar ao nosso Deus com este cântico. Tu és digno de todo o louvor. Só o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa consagração, da nossa dedicação. Jesus que nos salvou. Ele é um tesouro, é uma dádiva imensa que o Senhor entregou a cada um de nós para a salvação da nossa alma, da nossa vida. E é isso vamos cantar também com o cântico de seguida. Tu és o tesouro do meu ser.
Jesus que os nossos olhos devem estar voltados. Devemos de olhar para o seu ensino, aplicá-lo na nossa vida, estarmos bem firmes e arraigados em Jesus. E é isso que vamos ler em Colossenses, no capítulo 2. Os versículos 6 e 7. Colossenses, capítulo 2, os versículos 6 e 7. E diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então, o nosso fundamento, a nossa fé deve estar firmada no Senhor Jesus. Devemos crescer no seu ensino. E ao longo da nossa caminhada de fé, muitas vezes temos pessoas que são uma referência espiritual para nós. Outras vezes até somos nós que podemos ser uma referência espiritual para outros. Mas temos que ter sempre a consciência de que somos humanos e falhos e que, em algum momento da nossa vida, vamos falhar perante os outros vão falhar perante nós. Mas realmente o nosso olhar deve estar bem fito em Jesus. Ele é que é o nosso modelo a seguir, em quem devemos estar bem firmes, bem alicerçados. A nossa fé deve estar bem firme na pessoa do Senhor Jesus, porque Ele é que é fiel, é perfeito, Ele é Deus Todo-Poderoso. E então é isso que nós também queremos dizer a Jesus e queremos consagrar, dedicar-lhe a nossa vida, buscar mais do seu Espírito Santo. É isso que vamos cantar no hino que vamos cantar de seguida. E também temos o privilégio de, em ato de adoração, de gratidão, entregarmos as nossas ofertas, os nossos dízimos ao nosso Deus. E eu vou pedir então ao irmão Rogério e à irmã Nina que nos possam auxiliar no levantamento das ofertas. Te honrar e teu amor.
Amém. Podem sentar. Bom dia uma vez mais. Hoje continuamos a celebrar o perdão que a Páscoa nos oferece. Queremos, 2 semanas depois, não só recordar a celebração da Páscoa, a morte e ressurreição de Jesus, mas queremos viver tudo aquilo que a Páscoa nos oferece. Nós, enquanto cristãos evangélicos, celebramos a Páscoa em primeiro lugar pelo perdão de Jesus. O perdão de Jesus que nos é oferecido na cruz. E nós celebramos a cruz despida porque Jesus vive. Ele ressuscitou e permanece vivo. Então nós celebramos em primeiro lugar o perdão. Depois celebramos a alegria da libertação e, por fim, a certeza da vida eterna. E hoje eu quero que nós possamos celebrar esta Páscoa sem fim. Vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 14 e perceber que, como temos aqui um perdão sem fim, a Páscoa sem fim. Mateus capítulo 6, versículo 14, é um perdão sem condições. Mateus capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Este ensino de Jesus está no contexto daquela oração modelo, aquela oração que serve de base para a conversa com o Pai. Chamamos vulgarmente o Pai Nosso. E Jesus tem aqui um ensino tão importante de como se deve falar com o Pai e toca no perdão. O perdão não tem condições. O perdão está isento de barreiras. Olhando para este exemplo que Jesus dá acerca do perdão, no versículo 14, tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele passou na cruz, ficamos a perceber que nenhuma das nossas faltas, nenhum dos nossos pecados, nenhum dos nossos erros ficou esquecido. Nenhum deles ficou por perdoar. Tudo foi liberado pelo sacrifício de Jesus na cruz. E nós hoje, 2 semanas depois, continuamos a celebrar a Páscoa. E celebramos a Páscoa porque ela só faz sentido porque há perdão. Não com limitações, não com condições, não com barreiras ou obstáculos, mas o Senhor Jesus ensina-nos, nem sequer para iniciar as conversações sobre o perdão, podemos colocar barreiras. Tem de haver um perdão. Se olharmos para o texto, o Senhor Jesus ensina-nos, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E para compreendermos este alcance, o alcance deste perdão,
Eu gostava que fôssemos, vamos manter as Bíblias abertas, por favor, e hoje vamos saltar de um texto para o outro. Vamos abrir em Mateus, no capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo 23. E vamos ler um pouco destes versículos e perceber porque é que nós dizemos que a Páscoa sem fim deve ser celebrada num perdão sem condições. Mateus capítulo 18, versículo 23. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo ele com que pagar, ordenou ao seu senhor que fossem vendidos. Ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que tinha, e que se pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava dizendo: Senhor, tem paciência comigo, tudo te pagarei. O senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Estamos a olhar para um homem que tem uma dívida, segundo nos diz aqui o versículo 24, 10.000 talentos. Quando Jesus ensina, toca sempre no ponto perfeito. As parábolas de Jesus são de uma riqueza tremenda, porque as pessoas que ouviam Jesus sabiam que esta quantia era enorme. Não era grande, era enorme. 10.000 talentos. Só para termos uma noção de quão difícil era uma pessoa pagar este valor, se nós formos olhar para aquele que, nesta época, era o valor dos impostos de 5 províncias, os impostos anuais de 5 províncias, a Judeia, a Samaria, a Idumeia, a Pereia e a Galileia, as 5, chegavam anualmente aos 800 talentos. Nem que se passassem 10 anos, todas estas províncias chegavam aos 8.000 e não aos 10.000. Estamos a ver a dívida de um homem. Então Jesus exagera, aumenta, extrapola a dívida de uma pessoa para dizer, para ilustrar como é o reino dos céus. Então este homem tem aqui a dívida enorme e obviamente vai prestar contas ao seu senhor e não tem outro remédio. Ele, a sua família, todos os seus bens serão vendidos para pagar a dívida, mas no texto Jesus diz-nos que ele pede por misericórdia. Mateus no capítulo 18, lendo o versículo 26, encontramos aquele servo prostrando-se, o reverenciava dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. O assumo, realmente a dívida é minha. A falha foi minha. Fui eu que criei esta dívida. Fui eu que criei este enorme buraco. E, por favor, tem paciência comigo. Eu prometo que te vou pagar tudo, até a última moeda. Mas, por favor, tem paciência. Ele não tinha como pagar aquela dívida. Mas, ainda assim, ele apela pela paciência, apela à misericórdia. Por favor, o versículo 26 diz que o reverenciava. Estamos a perceber que não foi apenas assim, uma questão de falar. Ele prostrou-se, ele pediu mais uma oportunidade longínqua, mas ele pede. E agora leiamos o que nos diz o versículo 27. Mateus 18, 27. O senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. É bonito ver como o Senhor Jesus faz uma ilustração. O reino dos céus é semelhante a um rei que tem uma série de credores. E ele começa pelo primeiro, que lhe deve uma quantia enorme, que pede misericórdia, que pede paciência. E versículo 27. A dívida é perdoada. Continuamos a ler o texto de Mateus capítulo 18. Vamos só ler o que aconteceu a seguir. O versículo 28 diz que, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E, segurando-o, sufocava, dizendo: paga o que me deves. Então o seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que lhe pagasse a dívida. Este mesmo homem teve a humildade de reconhecer que tinha uma dívida enorme para com o seu Senhor. Este homem que pediu misericórdia, paciência, pediu a tolerância, tudo aquilo que nós possamos imaginar para pagar
uma dívida que não era capaz, agora encontra alguém que lhe deve um pouco, uma quantia muito menor, insignificante se compararmos com a dívida que ele tinha. Mas o que é que ele fez? Ouviu? Não, ele começou por sufocar. O Senhor Jesus diz que sufocou. E o outro lá pediu, por favor, tenha um pouco de paciência comigo. Dá-me um tempo. O tempo que tu quiseres. E eu prometo que te pago. Não. Tu vais para a cadeia até que pagues tudo. Uma pequena dívida não foi o alvo da sua compaixão. É interessante que Jesus ensina os discípulos a orar, incluindo o perdão nesta conversa com o Pai, e depois conte esta parábola. Aquele homem não quis perdoar, apesar de ter sido perdoado. Apesar de ter pedido perdão ao seu Senhor, apesar de ter ouvido também ele um pedido de misericórdia, de tempo, de paciência, e não teve. Então é aqui que Jesus quer chegar connosco neste texto de Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Nós não podemos reter o perdão quando as pessoas que nos magoam pedem perdão e se arrependem. Quando alguém vem ter connosco a pedir perdão, misericórdia, paciência, tempo connosco. E o que Jesus está aqui a ilustrar nesta história é que o homem que tinha uma dívida enorme, mas não quis perdoar aquela dívida pequena, ele reteve o perdão. Ele não quis perdoar. E nós podíamos hoje dizer, talvez o arrependimento daquele homem que devia os denários não fosse verdadeiro. Foi apenas uma questão de jogo de palavras para se livrar, para fugir e não pagar. Mas esta não é a nossa responsabilidade. Mateus 6,14 diz para nós perdoarmos tal como o Pai nos perdoa. O ensino de Jesus é bem claro. Não podemos colocar barreiras ao perdão. Não podemos colocar entraves. 2 semanas depois da Páscoa, 2 semanas depois de nós celebrarmos com alegria a morte de Jesus que levou os nossos pecados, 2 semanas depois de celebrarmos com alegria a ressurreição de Jesus, a vitória sobre a morte, a nossa vitória, o perdão, o alívio do peso do pecado, nós hoje somos ensinados a perdoar. Por palavras e por atos. Tal como Jesus. Jesus passou, nós dizemos, das palavras aos atos. Jesus passou das palavras à cruz. E Ele foi lá para nos perdoar. Nós somos aquela pessoa que deve muito dinheiro. Muito dinheiro. Impossível de pagar. E a nossa dívida, impossível de pagar, foi paga por Jesus na cruz em nosso lugar. Que não sejamos os que sufocam, os que exigem que o outro pague tudo, tendo sido nós perdoados por Jesus. Nós não retemos o perdão. Mas avançando, sente o perdão do Pai. Agora, leiamos a segunda parte do versículo 14. Mateus 6,14. Este tópico é tão bonito, porque o Senhor Jesus que nos ensina a orar diz assim: também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. O melhor do ensino de Jesus está na segunda parte deste versículo 14. Ele garante, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Que afirmação tão bonita, tão bela do Mestre que nos descansa esta manhã. Temos pecados, temos tido falhas, temos até falhas sucessivas, recorrentes, mas versículo 14, temos este descanso, o nosso Pai Celestial que nos perdoa. Nós hoje viemos em busca do alimento espiritual e encontramos-lo na Palavra de Deus. A garantia de perdão é dada pelo próprio Deus. A garantia de perdão não é uma letra, um cheque, um cartão Visa, que nós possamos depois ir ao banco e dizer, esta pessoa prometeu, e agora vocês vão pagar. Não, é o próprio Deus que nos garante o perdão. É o próprio Deus que nos ensina a perdoar, tal como Ele, o Pai, nos perdoa. E nesta manhã temos a certeza de estar a iniciar uma nova semana na nossa vida por causa do perdão de Deus nas nossas vidas. Temos a certeza de iniciar uma nova semana com o perdão de Deus nas nossas vidas. Vocês amanhã regressam às aulas presenciais e recordem-se deste versículo 14. O Pai perdoa as vossas dívidas.
Nós amanhã vamos trabalhar e vamos no descanso desta afirmação do Senhor Jesus. Nós amanhã vamos ter outras atividades e vamos no descanso destas palavras do Senhor Jesus no versículo 14. O Pai perdoa-nos as faltas. Uma vez Jesus contou uma história sobre um homem que tinha 2 filhos. O mais novo, não querendo esperar que o pai morresse, foi ter com o pai e disse-lhe: divide a tua fortuna em 2 e dá-me a minha parte. Não vou esperar que tu morras, eu quero ser rico agora. E quando recebeu o dinheiro do pai, a parte que lhe cabia na herança, quando o pai morresse, ele saiu de casa e foi viver a vida. Viveu a sua vida. E quando o dinheiro acabou, aquele filho reconheceu que tinha errado com o pai e decidiu regressar a casa com um pedido de desculpa. E com um pedido de desculpa tão rico, tão forte, que ele tinha esta motivação de dizer ao pai: Pai, aceita-me, não como o teu filho, mas como o teu funcionário, como o teu empregado. Porque os teus empregados vivem melhor do que aquilo que eu estou a viver agora. E esta foi a motivação daquele homem ao regressar. E quando o pai o avistou ao longe, quando o pai avistou ao longe a silhueta do filho, e reparem bem, o pai foi a correr ter com ele. Foi abraçá-lo, beijou, se recebeu não como um empregado, não como um criado, mas como um filho. E mais, fez uma festa porque o seu filho, nas palavras daquele homem, estava morto e agora tinha regressado, tinha ressuscitado. Aquele filho recebeu o perdão do pai e foi tratado não como ele pensava que merecia, mas foi recebido como o filho. E esta história faz-nos perceber o seguinte: que se nós ficarmos à espera, sentados, que os outros nos venham pedir perdão, se nós ficarmos a colocar condições, barreiras, obstáculos para que o perdão seja liberado, nós não estamos a viver o versículo 14. Aquele pai da parábola, nós conhecemos, o do filho pródigo. O homem foi a correr, tomou a iniciativa de ir ter com o filho, perdoou. O filho agiu muito mal, agiu de forma muito errada, mas o pai estava lá, beijou e recuperou a sua condição de filho. Nós temos o ensino de Jesus para nos dizer: o Pai perdoa-nos. O Pai perdoa-nos. Podemos ir ter com o nosso Pai, porque Ele nos perdoa. Ele está de braços bem abertos para nos receber. Ele está disponível para nos beijar. E agora uma aplicação para nós. Quando nós perdoamos alguém, dizemos nós: mas não entra cá em casa. Perdoa, mas não entra cá em casa. Está perdoado, mas não entra na minha vida. Perdoa, mas não torna a ser meu amigo. E Jesus realça a oportunidade de nós buscarmos o perdão de Deus, o perdão que é incondicional, o perdão que dura toda uma vida. A qualquer hora, a qualquer momento, é oportuno para viver o perdão do Pai. E ser mais do que vencedor, que é o desafio que temos para o ano de 2021, é viver debaixo deste grande perdão. Viver debaixo do perdão de Deus, sentir o perdão do Pai e perdoar. Imitar o Pai. Jesus dá o incentivo adequado para as nossas vidas. Sermos mais do que vencedores é saber perdoar quem nos ofende. É sentir o perdão do Pai. Já estamos perdoados. Por isso nós celebramos a Páscoa. E por isso celebramos hoje a Páscoa. E na próxima semana, e amanhã, e todos os dias nós vamos celebrar a Páscoa. Porque estamos perdoados. Então nós sentimos o perdão do Pai. Terminando, o terceiro tópico é perdoa a sério. Uma Páscoa sem fim, um perdão sem fim. Versículo 15, perdoa a sério. Se, porém, não perdoares aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Jesus coloca aqui uma condição de o perdão não ser sério. De quem não perdoa, de quem coloca as tais barreiras, os tais entraves para que não se sinta o perdão do Pai. Voltando à parábola do capítulo 18, do homem que tinha os seus credores e ele foi buscar o dinheiro. Jesus diz que o soberano que perdoou aquela dívida é informado de que o homem a quem ele perdoou não perdoou. Então, não perdoou o outro. Então, se nós olharmos para Mateus no capítulo 18,
Vemos o versículo 32 assim: então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Jesus usa aqui uma expressão muito dura, chama malvado aquele homem, servo mau. Pode ser traduzido por muito mau. Na realidade, aquele homem da parábola foi mesmo muito mau, foi insensível e nada coerente com o que viveu, com o que experimentou na sua vida. Ele pediu perdão, pediu a tolerância, pediu tempo e recebeu. Mas quando alguém lhe pediu o mesmo, não. Então o Senhor Jesus diz que aquele senhor, mandou enviar aquele servo aos verdugos, aos seus castigadores, até que pagasse a última moeda da sua enorme dívida. E depois conclui dizendo: pois bem, assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. O perdão a sério tem de sair do coração. Não pode ser uma questão de boca para fora e depois manter as pessoas afastadas. Não queremos ser amigos, não queremos mais amizade. Passou, mas nós não queremos mais voltar a vê-lo. Não queremos tê-lo mais na nossa comunhão. Isto é insensibilidade. Isto é bloqueio ao perdão. Então percebemos onde Jesus quer chegar com estas palavras. A nossa dívida jamais poderia ser paga pelo nosso esforço, pela nossa capacidade, pelos nossos recursos. Mas ainda assim, sentimos a misericórdia de Deus. Ainda assim, nós celebramos a Páscoa, celebramos a morte e a ressurreição de Jesus para nos perdoar. E quem recebe este perdão, quem celebra a Páscoa, não pode ficar indiferente ao que se passa à sua volta. Quem celebra a Páscoa não pode dizer que a nossa Páscoa este ano foi limitada. A nossa Páscoa foi o almoço, foi aquela refeição. A nossa Páscoa foi a família e acabou no domingo. Às 4, às 5, às 6, quando acabou a refeição, acabou a Páscoa. Não, a Páscoa não acabou. A Páscoa continua porque olhamos sempre para Jesus e percebemos que podemos celebrar uma Páscoa sem fim, o perdão sem fim e deixar de ser mau, deixar de ser impiedoso, deixar de ser malvado e não perdoar. Mas queremos perdoar. Esta é a lição, esta é a ordem de Jesus e este é o desafio que deixo para cada um de nós nesta manhã. Sejamos capazes de perdoar. Se tivermos de ir a correr ter com alguém, vamos. Se alguém vier ter connosco, não cruzemos os braços. Não coloquemos os braços atrás das costas, mas abramos os braços. Saibamos dar um beijo, o beijo do perdão. E agora que estamos com distanciamento, os beijos não são reais, mas saibamos perdoar. Saibamos receber alguém na nossa vida. Saibamos dizer: falhou, aconteceu, nós estamos juntos. Nós estamos novamente juntos. Aquele filho desobediente, aquele filho egoísta, aquele filho que só pensou nos seus momentos de prazer, foi restaurado à condição de filho. Não à condição de servo, como ele pensava que ia ser, mas à condição de filho. Então, hoje, se alguém a quem ainda nós não perdoamos, essa pessoa que nos magoou, que foi má para nós, vamos perdoar essa pessoa. Vamos perdoar, mas a sério. Perdoar a sério. Há pouco fiz uma ilustração sobre as cicatrizes. E para os mais jovens que aqui estão, vocês sabem, os mais novinhos não precisam saber isto, mas sabem que os vossos pais caíram das árvores, subiam às árvores. Não sei se sabem disto. Vocês não sabem, mas os vossos pais subiam. Os vossos pais tinham um hábito de fazer corridas com carros de madeira pela ladeira abaixo e às vezes caíam e ficavam todos marcados. Vocês não fazem isso. Os vossos pais faziam. Outras coisas mais. E às vezes as cicatrizes deles não são assim somente momentos de brincadeira. Às vezes temos cicatrizes que nos são feitas de muita dor, de momentos muito dolorosos. Mas sabem, a cicatriz não nos faz esquecer que caímos naquele dia,
que aqui tivemos um acidente, mas a cicatriz não pode estar a abrir e a sangrar. Nós não nos esquecemos do que nos aconteceu, de que esta pessoa foi má, de que eu fui mau para esta pessoa, mas não posso continuar a sentir a mesma dor de há 15, 20, 25 ou 30 anos. Não posso continuar a marcar aquela pessoa com um X, a dizer não entras. Não posso continuar a sentir a dor do que aconteceu há muitos anos. Eu tenho de perdoar. E este é o ensino de Jesus. Perdoar. Se a pessoa que nos magoou deu um passo rumo ao perdão, então não nos afastemos dele. E hoje cresçamos assim, debaixo do perdão, mas um perdão a sério. Não nos afastemos de Deus, busquemos esta alegria do perdão, celebremos sempre alegremente a Páscoa e sejamos verdadeiramente praticantes da Bíblia. Vamos procurar alguém a quem magoamos, vamos perdoar quem nos magoou, mas sem condições, sem barreiras. Às vezes nós colocamos barreiras ou condições para o negócio. Eu faço o negócio, mas a pessoa tem de, preencher uma série de requisitos. Isto é normal. Quando nós fazemos um negócio, o perdão não é um negócio. O Senhor Jesus ensina-nos que o perdão é sério. Aquele homem da parábola ficou encerrado até que conseguisse pagar tudo. Ou seja, nunca conseguiu libertar-se do peso daquela dívida. Mas Jesus liberta-nos do peso da falta de perdão. E isto é celebrar uma Páscoa sem fim. Jesus é o garante da nossa libertação. Jesus é o garante da nossa vitória sobre o pecado. Então eu quero que nós nos agarremos ao perdão. Que saibamos viver este perdão hoje. E quando nós estivermos a entoar este cântico, a começar em mim, quebra corações, vamos pedir a Deus que comece em nós esta vivência, esta experiência que nós temos de perdoar sem condições, de sentirmos o perdão do Pai, de perdoarmos a sério. Então, enquanto entoarmos este cântico, vamos também nós dizer a Deus, comece em mim este perdão a sério.